Olá, tudo bem com você? Meu nome é Walter Alves, eu sou treinador comportamental. Eu acredito de verdade que você tem todos os recursos necessários para alcançar tudo que você deseja em sua vida. E através desse vídeo e outros vídeos que eu vou publicar nas redes sociais, eu vou dar o meu máximo para que você também passe a acreditar nisso. Se você já acredita, melhor ainda, eu vou te dar as ferramentas. E se você ainda não acredita, eu vou dar o meu máximo para que você acredite e também vou mostrar para você quais são as ferramentas, o que eu fiz para pensar da forma como eu penso. Porque eu não nasci assim, eu não nasci tão otimista, tão acreditando em mim, porque eu venho de família humilde, onde com poucos recursos e não tive oportunidade de estudo. Aos 16 anos de idade eu tive acesso à filosofia do Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Essa frase, eu eliminei um ponto cego, porque eu achava que o problema estava no outro, que as dificuldades que eu tinha eram em função da educação que eu gostaria de ter tido e não tive, dos recursos que eu gostaria de ter tido e não tive. Quando eu ouvi essa frase, quando eu entendi, quando eu aceitei que isso era uma realidade, eu comecei a mudar algumas formas de enxergar o mundo. E a partir daí, eu comecei a me envolver mais com livros de filosofia. E depois, aos 19 anos de idade, quase 20 anos de idade, aconteceu um fato muito importante, onde eu eliminei também mais um ponto cego em minha vida. Eu trabalhava com o meu pai. Meu pai, ele sustentou nossa família a vida toda pintando casa. Até hoje ele faz isso. Um trabalho que honrado, digno, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Pintor de obras. E depois ele passou a ser funcionário público. E nesse momento, quando eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos de idade, eu ficava no imóvel, né, fazendo o que dava para eu fazer, o que eu tinha conhecimento para fazer. E meu pai, ele chegava depois das 5, depois que ele deixava o trabalho dele, que ele terminava o trabalho dele, ele iria para se reunir comigo para a gente dar continuidade ao trabalho. Então meu pai trabalhava das 7 às 5 e depois encontrar comigo nesse outro trabalho, que era a segunda fonte de renda dele. E um dia eu estava lá, antes das 5 horas da tarde, né, porque meu pai chegava às 5, uma moça chegou, uma moça muito bonita, chegou e perguntou se eu trabalhava ali. Eu disse que sim. Eu fiquei um pouco constrangido, porque eu percebi que nós tínhamos a mesma idade. Resumidamente falando, nessa conversa que eu tive com ela, eu vi que ela tinha a mesma idade do que eu, ela estava fazendo faculdade, trabalhava numa fábrica, a casa era dela, ela era noiva e ia se casar. E eu pagando aluguel, né? Na realidade, não tínhamos casa própria. E eu estava 7 anos sem estudar, e naquela hora foi mais um ponto cego que eu eliminei, porque abriu um buraco no chão assim, e eu comecei a entender tudo o tempo que eu estava perdendo, né, seguindo um caminho que não ia levar aonde eu queria chegar de fato. Depois desse dia, eu passei a ter um propósito, que é concluir uma faculdade e trabalhar numa grande empresa da minha cidade. E eu segui essa minha jornada, e não foi fácil, né? Porque eu teria que, como eu estava 7 anos sem estudar, eu tive que entender o mundo corporativo, voltar para a escola. E o que eu fiz? Eu decidi fazer o Senai, para entender como funciona o mundo corporativo, porque era essa a minha ideia na época, entender o mundo corporativo. Em 95 eu fiz Senai, 96, 97, 98 eu concluí o segundo grau. Em 99, 2000 eu fiz um curso técnico, concluí o curso técnico, e depois, em 2001, eu comecei a fazer inglês, porque eu entendi que eu precisava, assim, entender o mundo corporativo. Foi o que eu fiz no Senai, concluí o segundo grau, 96, 97, 98, 99, 2000, eu concluí o curso técnico, porque eu entendi que isso ia me levar no meu objetivo, no meu propósito, que é trabalhar numa grande empresa e fazer um curso universitário. E depois, em 2001, eu iniciei o inglês, porque eu entendi também que isso era importante para mim. No final de 2001, ali, eu já, com o inglês mais ou menos, eu comecei a iniciar nessa empresa. Em 2001, quando eu tive acesso ao idioma inglês, eu confesso para você que para mim foi um pouco frustrante, porque eu percebi que ia levar muito tempo para eu aprender o idioma, para que eu já pudesse entrar numa fábrica e depois fazer faculdade, conseguir tudo isso que eu queria. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi o meu próprio método de aprender inglês. E foi esse método que eu utilizei para aprender espanhol também.
E com o passar do tempo, eu vou publicar alguns vídeos e vou deixar claro para você, vou mostrar para você, vou apresentar esse método simples que eu utilizei para aprender inglês fluente e espanhol fluente. E depois disso, que eu aprendi inglês, em 2001 mesmo, eu já entrei numa grande empresa, comecei a fazer faculdade e eu me dei conta que eu realizei o que eu me propus a fazer quando eu tinha 19 anos, em 1994. Nessa época eu já estava em 2001 e muita coisa aconteceu. Eu ingressei na universidade, eu comecei a alcançar o que eu estava buscando, eu viajei para vários países e, encurtando um pouco essa história, quando chegou em 2016, eu tomei uma decisão. Já que eu tinha alcançado isso que eu alcancei, eu entendi que eu podia mais e eu queria mais. E a pergunta que eu me fazia é: por que não? Se eu vim de uma família humilde, com grandes desafios, sem muitas oportunidades, e eu criei minhas oportunidades, o que me impediria de ter meu próprio negócio e continuar criando minhas próprias oportunidades e alcançar o que eu queria? Na realidade, o que até então era ingressar numa universidade e concluir esse curso e trabalhar numa grande empresa, eu já tinha conquistado e eu precisava de mais. E nesse momento eu decidi aderir a um programa de demissão voluntária. Quando eu aderi a esse programa de demissão voluntária, que foi dia 3 de outubro de 2016, muita coisa mudou na minha vida, porque eu passei a eliminar mais pontos cegos. Eu comecei a entender a importância, de novo, de eu olhar para dentro de mim e entender o que de fato eu queria com aquilo. E eu me senti um pouco perdido, porque uma coisa é quando você enxerga de longe, você tem uma visão, e quando você se aproxima, você vê que a coisa não é bem como você pensava. Eu entendia o empreendedorismo de uma forma, e depois que eu ingressei, que eu coloquei a pele em risco, que eu fui para o jogo, que eu dei a cara a tapa, eu entendi o quão desafiador é empreender. Porém, continuo até hoje empreendendo. Eu comecei, na realidade, eu pensei que eu fosse trabalhar como representante comercial e as coisas foram mudando. Quanto mais eu me conhecia, mais pontos cegos eu eliminando. E em 2017, exatamente dia 22 de julho de 2017, eu comecei esse projeto de desenvolvimento humano, atendendo pessoas como coaching, em processo de coaching. Atendi várias pessoas, ajudei muitas pessoas a alcançarem seus objetivos, suas metas, seus sonhos. E hoje eu entendi que eu precisava de algo mais. Eu precisava de um outro desafio, porque atender um a um, eu entendi que eu precisava de um novo desafio, que seria escalar isso, atender um número maior de pessoas, atingir um número maior de pessoas, e é isso que eu estou fazendo agora. Eu parei de atender um a um, eu finalizei o último processo e daqui para frente eu vou me preparar. A vida vai ser atender um grupo maior de pessoas, para que eu possa com que mais pessoas acreditem no que eu acredito. Elas têm todos os recursos necessários para alcançar tudo que elas desejam na vida delas. Então, eu proponho um trato onde 50% depende de mim e outros 50% depende de você. O meu 50% vai ser através das redes sociais, colocar conteúdos, e você, os 50% vai ser comentar, dar o like, se você gostar, e sugestões. Caso você não goste de alguma coisa, dê suas sugestões, eu estou aberto a isso. Ok, gente, vamos lá. Esse é o início de um grande projeto e eu tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos nisso. O mundo está mudando, a forma como as pessoas se comunicam está mudando, o comportamento das pessoas está mudando e a forma como as pessoas também trabalham, como elas conquistam o seu dinheiro no dia a dia está mudando. Então o foco hoje não é mais na profissão e sim no profissional. E eu vou aqui cumprir minha missão, fazer com que você acredite mais em você e que você seja um profissional preparado para essa demanda nova do futuro. Vamos lá e bora crescer junto.